possa cobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, ela vai nos instruir e nos ensinar que há tempo para todas as coisas debaixo dessa terra, debaixo do céu, aqui na terra. E nós vemos valores, né? Tempo de alegria, tempo de ficar triste, tempo de plantar, tempo de arrancar aquilo que plantou, tempo de guerra, tempo de paz. Isso é Deus mostrando o tempo que o ser humano passa nessa terra. Ele precisa entender os dois lados da vida, ou como se diz um provérbio, os dois lados da moeda, para que muitas pessoas não venham se frustrar na caminhada do Evangelho. E nós vemos que muitas pessoas se afastaram, se desviaram dos caminhos do Senhor, porque acharam que teria que ser feito do seu tempo, da sua hora. Acharam que tinha que ser do seu jeito. E nós sabemos que pela palavra do Senhor, precisamos entender que há tempo para todas as coisas na face da terra. E nós chegamos ao tempo de estarmos junto com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos ao tempo que nós não podemos brincar com a nossa salvação, com a nossa alma, porque o tempo de algumas coisas já aconteceram e o tempo de outras coisas irão de acontecer na face dessa terra. Vai chegar o tempo do Senhor Jesus, Ele arrebatar a sua igreja e tirar os servos, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que verdadeiramente são ovelha, aqueles que verdadeiramente são fiéis ao Senhor, aqueles que verdadeiramente não negam a fé, a eficaz da sua própria salvação. E esse tempo, ele vai chegar. Nós não sabemos o dia e a hora, mas pode acontecer de repente. E nós sabemos que muitas pessoas na face da terra estão dizendo: hoje não, outro dia eu vou, hoje eu não quero, hoje não dá, porque eu acho que agora não é tempo. Mas o Senhor Jesus, Ele diz em sua palavra que o dia da manhã vai dar conta de si mesmo, que nós temos que viver o dia de hoje, nós temos que aproveitar a oportunidade hoje, porque como já foi louvado ao Senhor aqui nesta tarde, que amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo, Ele quer te libertar. E muitas das vezes a oportunidade na vida do crente, na vida do ser humano, é só uma oportunidade. Às vezes não tem mais a oportunidade. Muitas pessoas no dia de hoje já perderam o seu fôlego de vida, e muitas irão ainda de perder, porque todos os dias morrem pessoas na terra e nasce também, porque chegou o tempo dela nascer e chegou o tempo dela morrer.
um tempo de morte. Nós percebemos que todo ser humano na face da terra, ele luta para manter-se vivo aqui nessa terra. Ele luta, faz de tudo. Se alguém começa a passar mal, se alguém parece que vai morrer no infarto, se alguém parece que está morrendo, corre logo para os hospitais procurando os médicos, procurando solução, procurando remédio, procurando tantas coisas para ver se aquela vida permanece com vida ainda nessa terra. Mas quando chega o tempo, pode tentar tantas coisas, porque chegou o tempo daquela pessoa ela falecer. E nós não vamos viver aqui nessa terra eternamente, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E por causa do pecado, o que acontece é que o Senhor lhe falou para Adão que ele morreria o dia que ele desobedecesse ao Senhor. E por causa da desobediência a Deus, o homem, ele teve um tempo determinado na face dessa terra. O homem que viveu muito nessa terra se chamava Matusalém, viveu 960 e poucos anos, mas por aumentar a iniquidade, o pecado, as pessoas vai se destruindo a si mesmo. E quando nós chegamos no livro de Salmos, ele vai dizer que 70 anos para o ser humano é cansaço e fadiga. Hoje em dia, nós vivemos um tempo que, pela lógica humana, é os filhos que têm que sepultar os seus pais. Mas nós vemos que são os pais que estão sepultando seus próprios filhos. Porque eles vão antecipando a sua morte. Como assim? Porque a palavra do Senhor vai dizer que há caminho que aos olhos do homem parece perfeito, mas é o caminho que conduz ele à morte. Ele coloca no seu coração a vida que ele propôs viver, que ele quer viver, e ele pensa que aquele caminho é um caminho bom, mas ele é um caminho que leva ele à morte. Então ele vai antecipar a sua morte, ele vai procurar o próprio suicídio, porque nós percebemos que a juventude que não querem mais obedecer os pais, os mais velhos, eles vão caçar o quê? O caminho das drogas, o caminho do tráfico, do homicídio, do roubo. Parece um caminho perfeito, fala Márcio, mas é um caminho que vai conduzir ele à morte. Uma hora ele vai se encontrar com a morte, porque ele está trilhando um caminho perigoso, um caminho que a qualquer hora a má notícia vai chegar. Então ele está antecipando o seu tempo de vida na terra, achando que aquele caminho é perfeito, achando que aquele caminho é bom, mas é caminho que conduz ele à morte. E nós percebemos na palavra do Senhor Jesus, ele fala no Evangelho de João 14, verso 6, ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele é o único caminho e a verdade. E ninguém conseguirá receber a salvação, ninguém vai conseguir chegar a Deus, a não ser por intermédio do Salvador, que é Jesus Cristo Nazareno. E outras religiões não vão conseguir chegar a Deus. Uma vez eu vi uma mulher dizer que todos os caminhos levam a Deus, mas isso não é verdade. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo Nazareno. Foi ele que morreu na cruz do Calvário,
para salvar os maiores e pecadores na face da terra. Aqueles que se arrependem, aqueles que se entregam, aqueles que reconhecem que é pecador e precisa de uma mudança em sua vida. Nós vemos que muitos seres humanos na face da terra, ele pensa que o problema da humanidade é financeiro, é dinheiro. Muita gente reclama da vida que tem, do salário que ganha, mas eu não vejo ninguém dizer que dorme com fome, que fica sem almoçar aqui no Brasil. Até morador de rua come todo dia. Então, se a gente for olhar para outros países, como a África, tem pessoas sofrendo lá de verdade. Por isso que vai chegar um tempo, como está exaurido no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, que vai chegar um tempo de fome, um tempo de sede nessa terra, mas não de pão e nem de água potável, mas de ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que pregar ela a tempo e fora de tempo, e é por isso que nós estamos aqui, Deus às 4 horas, anunciando a palavra do Senhor, para que você venha compreender. As pessoas, a maioria das pessoas, elas só querem conhecer um dos atributos do Senhor, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é legal, Ele é tudo isso. Mas, se eu pregar somente que Ele é amor, que Ele é bom, isso vai ser uma heresia, porque existe os dois lados. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado que ele pratica. Aleluia! É isso que nós temos que entender na face dessa terra. E as Escrituras vai dizer o seguinte, que aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso, nele não há verdade. Mas aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Por isso que o Senhor dá uma ordem em sua igreja, para fazer o ide, pregar o evangelho a toda criatura. E é esse o nosso dever na face da terra, anunciar a você o evangelho da salvação, o evangelho de renúncia, a qual o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele disse que aquele que quiser vir após mim, tem que renunciar a si mesmo, tem que tomar sobre si a sua cruz e seguir a Jesus. É renunciar. Mas muitos querem pegar a parte que eles acham que é melhor da Bíblia, mas a parte melhor da Bíblia é aquela que nos traz um despertamento. Ontem eu estava no Complexo Bangu, presídio, aí um pastor só usou a metade de um texto, ele não usou o texto todo. Romanos capítulo 8, versículo de número 1, ele só usou a parte boa, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E ali ele fez uma pregação, mas só que ele não terminou de ler o texto todo. A palavra diz isso, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há uma colocação. Deus é santo e quer que a gente se separa do pecado e viemos para a santidade. Deus, Ele é justo. Então o Senhor, Ele não quer que nós viemos se comportar com injustiça, não. Nós temos que entender isso. Os dois lados da moeda.
Nós bem sabemos, irmão, o que é certo e o que é errado. Só que quando se fala das coisas que nós praticamos errado, as pessoas não gostam. Não pode ser tocada, não pode falar, porque acha que está ofendendo, mas é a verdade. A verdade é essa. Você quer ver só um exemplo? Nós sabemos que a pessoa que ela dirige, um carro não está em dia, está sem habilitação, ele está errado. Por isso, quando a Brite para, prende o carro, o veículo. Mas se ele tiver com habilitação, o carro direitinho, ele vai passar direto. Assim é a palavra do Senhor. Se nós entendemos dois lados, do certo e do errado, e procuramos sempre praticar o certo, porque dá para praticar as pessoas que gostam sempre de fazer as coisas erradas. Por isso que é um tempo determinado sobre essa terra. E o Senhor, Ele está te dando tempo. Ele está te dando oportunidade. Ele está te chamando. Mas muitas das vezes, você prefere ficar do jeito que está e não querem receber o Salvador. Agora mesmo eu estava conversando com um amigo que parou de moto aqui, já fez muito trabalho como esse comigo na rua, está fora do caminho. Toda vez que ele me vê na rua pregando, ele para, fala comigo, eu falo para ele: rapaz, tem que voltar para os caminhos do Senhor. E ele sabe que está errado, ele baixa a cabeça e ouve, porque ele sabe que não. O Senhor não quer que ninguém se perca. A palavra dele diz que ele quer que todos os homens se salvem. Mas tem que ter um querer da parte do ser humano para seguir esse caminho, para seguir a Jesus Cristo Nazareno, para mudar de uma vida, largar uma vida de pecaminosidade e viver uma vida de santidade diante do Senhor. Por isso que muitos se deixam distrair com as coisas supérfluas da face dessa terra. Tudo aquilo que o inimigo, ele oferece, tudo aquilo que o inimigo, ele propôs para as pessoas, ele sabe como despertar as pessoas para as coisas pequenas, para as coisas materiais. Ele sabe enganar. E a nossa luta é contra os principados potestades, não é contra o ser humano, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra o inimigo da nossa alma. E ele tem enganado muitos na face dessa terra, porque não querem ouvir, não querem receber, não querem entrar pelo caminho da salvação, pelo caminho da libertação, da transformação, porque o Senhor, ele tem o poder de mudar o caráter de cada pessoa na face dessa terra. Desde o momento que ela abre o seu coração e aceita o Senhor trabalhar em sua vida, ele começa a fazer a obra, ele começa a mudar as coisas, a situação. Mas as pessoas acham que é muito difícil, as pessoas acham que é pesado, carga é pesado, é muito difícil. Difícil não, irmãos. Nada é difícil para aquele que quer, aquele que persevera. Interessante que quando nós queremos aprender alguma coisa para nos promover, para nos
satisfazer, a gente não mede esforços nenhum, porque queremos aprender, queremos fazer, queremos ter. Mas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acha difícil, é muita luta, é muita prova, é muita batalha, eu não aguento, é tanto isso, é tanto aquilo, e começa a buscar em seu coração subterfúgio para não assumir o compromisso com a sua própria salvação. Deus, Ele é Deus sem mim, comigo, Ele nunca vai deixar de ser Deus, mas Ele nos deu uma grande oportunidade de enviar o seu único Filho unigênito, para que todos que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém faria isso por ninguém. Ninguém paga a dívida de ninguém, quanto mais dá a vida de um filho para resgatar uma outra vida. Homens, na face dessa terra, falhos, pecadores. Essa é a oportunidade que o Senhor dá a toda a humanidade na face dessa terra. Mas o tempo do nosso Senhor voltar para buscar a sua igreja, os lavados e remidos, está próximo, está perto de chegar. Os sinais do Filho de Deus a cada dia está se aproximando, está acontecendo na face dessa terra. Glória a Deus. Muitos ficam pensando, não vou hoje não quero hoje não, deixa para mais frente, estou novo, aleluia, Pai do Senhor, meu irmão, estou assim, estou assado, eu tenho que aproveitar mais. Mas nós não sabemos, ninguém sabe o dia da manhã, ninguém sabe se vai terminar o dia hoje, porque a morte, quando vem, ela não avisa. Quando chega o tempo de morrer, que todos nós vamos morrer, a não ser aqueles que irão ser arrebatados com Jesus Cristo, irão desaparecer, mas o tempo vai chegar. Cada segundo do relógio significa que o tempo do fim está se aproximando, o término de todas as coisas, aleluia, está se aproximando, e é por isso que você precisa se despertar na tarde desse dia, a qual o Senhor Jesus está falando, através da sua palavra, de várias maneiras neste lugar, para que você venha se despertar dos caminhos que você está trilhando, dos caminhos que você pensa que é perfeito. Você que acha que não precisa aceitar Jesus, não precisa ir para a igreja, porque você acha que tu não faz mal a ninguém, acha que pecado é só quem mata, quem rouba, quem estupra, quem está no tráfico, acha que pecado é só isso, aleluia. Mas nós temos que saber que o Senhor, como já foi dito nesta tarde, Ele não vem buscar aqueles que pensam que são justos, que são certinhos, que são bonzinhos, não. Ele veio mudar o quadro, Ele veio mudar o coração, arrancar o coração de pedra, dar um coração de carne, um espírito aquebrantado, um coração contrito em sua presença. Foi para isso que Ele veio, aleluia. E é por isso que as Escrituras diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Somente aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor, que vai ser escolhido naquele grande dia. O Senhor, Ele vai dizer em sua palavra, no Evangelho de Mateus, capítulo 25,
Ele vai dizer sobre acerca da parábola das 10 virgens, que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram nécias, era louca. As prudentes sempre tinham azeite consigo, mas as loucas estavam com as suas vasilhas vazias, não tinha nada, não tinha reserva. E o Senhor Jesus, ele vai dizendo que por volta da meia-noite veio o noivo, e todas estavam adormecidas, mas elas se despertaram, e quando ouviram a voz, aí vem o noivo, elas se despertaram, e aquelas que estavam dispersas, aquelas que estavam sem a presença, sem o azeite, sem a comunhão, elas não puderam entrar. Elas pediram até emprestado das virgens que tinha azeite, estava na prudência, mas ela disse: não tem como nós te emprestar. Nós pagamos o preço, agora vai buscar você. E quando elas voltaram, pediram o Senhor para abrir a porta, e o Senhor disse: nunca vos conheci. O Senhor ele está dizendo nessa parábola sobre o arrebatamento da sua igreja. Aqueles que estão na prudência, aqueles que estão buscando, mesmo tendo pouca força, aqueles que estão pela fé, se dedicando a fazer a vontade do Senhor, está esperando ao Senhor a qualquer momento, é que significa que eles estão na prudência para buscar o Senhor. E se você, Deus me livre e guarde, morreu hoje, e se Jesus hoje buscar a sua igreja, aleluia, como é que está a sua vida, como é que está a sua alma? Como é que você está? Está preparado? Ou você não acredita? Ou a incredulidade é tão grande que você não dá nem importância, não acredita que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que ele vai arrebatar a sua noite? Porque tem muitas pessoas que a incredulidade é tão grande, que não adianta, vai morrer na sua própria incredulidade. Por isso que Jesus disse: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. A palavra diz: se com a boca confessares e creres no seu coração, sereis salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isaías 55, 6, ele diz: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto. Jesus, ele disse: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Jeremias disse: buscar-me-ei e acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que busca a Deus, ele vai encontrar. Aquele que se interessa, aleluia, pela salvação, pela palavra, no caminho da verdade, ele não está perdendo tempo, ele está ganhando, ele está se alimentando, ele está buscando ao Senhor, porque é o Senhor que está tratando, está cuidando da vossa vida, da vossa alma. Aquele que busca, ele vai encontrar. Aquele que bate, vai se abrir. Aquele que pede, vai receber. E é por isso que nós estamos aqui, quase todos os sábados, nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Não só aqui, mas em outros lugares nós vamos realizar o trabalho para o Senhor. Porque é tempo de pregar o Evangelho, é tempo de despertar, é tempo de alertar essa nação, esse povo, na face da terra. Porque o tempo está próximo, o tempo do fim. Aleluia. Jesus, ele diz em Apocalipse 22, eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Ele está vindo.
Ele vai chegar. Em Apocalipse capítulo 1, verso 3, ele vai dizer que bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo, o tempo está para chegar, o tempo de Jesus Cristo buscar a sua noiva, a sua igreja, aqueles que se entregaram, aqueles que professam a fé em Cristo, o Salvador, aqueles que estão lutando para estar firme nos caminhos do Senhor, porque evangelho não é moleza. Servir a Jesus Cristo não é fácil, mas também não é difícil, porque ele sempre foi sincero com as suas palavras. Ele disse que nesse mundo teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Aquele que tem bom ânimo na caminhada, na busca com o Senhor, ele também vai vencer, ele também vai conseguir, ele também vai alcançar. Mesmo tendo pouca força, não negaste o nome do Senhor, ele também vai alcançar. Por isso o evangelho, ele tem que ser, você tem que crer nele e acreditar de todo o seu coração na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos procurar no nosso coração, na nossa mente, subterfúgio para tentar culparmos alguém, para dizer que não vai por causa de alguém, porque saiu por causa de alguém. O homem é falho, mas o Salvador da nossa alma, ele não é falho, ele é perfeito. E é por isso que Paulo ele vai dizer que nós temos que olhar para o alvo e deixar as coisas que para trás ficam. Nós temos que olhar para ele que é o alvo, ele que é o Salvador, ele que é o libertador, ele que é o transformador. É ele que começa uma boa obra e termina. É ele que muda o quadro, é ele que cura a enfermidade, é ele que transforma a vida do maior vil pecador e transforma. Quando a pessoa ela dá ouvido, como as Escrituras diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido para ouvir, ouça a voz do Senhor, ouça a palavra de Deus nessa tarde, a qual Ele está te chamando para uma reconciliação, para um arrependimento, para que você venha retornar para os caminhos do Senhor, para que você venha, aleluia, servir a Ele em espírito e em verdade, a qual Ele diz em sua palavra, no Evangelho de João 4:24, que Deus ele é espírito, e importa que os que adorem a Ele em espírito e em verdade. É isso que é importante para a nossa vida. Por isso, você devia entender e compreender no seu coração que não tem outro jeito. Já viu quando a pessoa fala, não tem jeito, né? A pessoa às vezes está doente, mas ela diz, eu tenho que trabalhar, não tem outro jeito, porque se eu não for trabalhar, de repente eu perco o meu emprego, o patrão pode mandar embora. Ele vai assim mesmo. Mas eu quero te dizer nessa tarde que o tempo é hoje. Aleluia, de você abrir o seu coração e receber a palavra do Senhor e mudar o quadro da sua vida, porque Ele muda. Deus, no momento que a pessoa queira mudança, Ele não vai te forçar, mas Ele vai te ensinar, Pai do Senhor. Ele vai te instruir, vai te doutrinar, vai te lapidar e vai te fazer vasos na mão do Senhor. E é por isso que Ele sempre tem nos dado graça para estarmos aqui anunciando o Evangelho de Jesus Cristo Nazareno.
O Senhor ele nunca para ninguém, ele quis o mal. Até então ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Nós somos cara de Deus, porque foi ele que nos criou. Interessante que na escola a gente aprende que o homem foi gerado macaco, né? Mas isso é uma grande mentira. Aleluia. É uma grande mentira. Sabemos disso. Só o nosso Deus Todo-Poderoso que nos criou a sua imagem, a sua semelhança. É por isso que ele insiste com a sua vida, com a sua alma. Se desperta enquanto é tempo. Venha para os caminhos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Esquece quem está errado, quem está na prática. Você tem que olhar para si, olhar para Jesus Cristo Nazareno. O mal do ser humano é que ele quer apoiar o erro dele no erro dos outros. Fulano faz isso, faz aquilo, porque eu também não posso. É aí onde que mora o perigo. É aí que muitos vão perder a sua salvação. Porque dentro de nós existe uma alma, existe um espírito e essa matéria. E depois da morte, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a palavra vai dizer que é dado o homem a morrer uma vez só. E depois disso segue-se o juízo. As pessoas têm uma crença tão humana que acha que quando morreu acabou. Tem uma crença tão humana que no dia de finado ele vai lá visitar restos mortais que nem está lá mais. Não existe mais nada, porque a palavra diz: veio do pó para lá voltará. Não sobra mais nada. O que está dentro de nós é a alma. A palavra do Senhor diz, Ezequiel 18, versículo 4, todas as almas são minhas. A alma do pai é minha, a alma do filho também é. Mas a alma que pecar, esta morrerá. Paulo vai dizer na palavra, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a morte. Existe a morte literal, a morte espiritual e a morte eterna. Para a morte espiritual tem jeito, para a morte literal também tem jeito, mas para a morte espiritual não tem mais jeito. Não tem como mais. E aproveita que tu que está afastado dos caminhos do Senhor, tu está morto espiritual, não está morto literal, mas espiritualmente. Aleluia. E retorna para os caminhos do Senhor, porque o Senhor ele não tem um culpado pelo inocente. Se nós somos culpados, se eu sou culpado, eu não sou inocente. Eu tenho que pagar pela minha culpa, pelo meu erro. Por isso o tempo está chegando. A hora está se findando. Os ponteiros das profecias do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo, está se cumprindo a cada dia na face da terra. Mas muitos querem ficar cocheando entre dois pensamentos. Uma hora quer, outra hora não quer. Não se decide. Mas isso não é novidade, isso já vem de muitos anos. Mas o Senhor ele quer decisão na vida de cada um de nós. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o adversário da nossa alma. Ou nós servimos a vontade da santidade, ou nós servimos a vontade da pecaminosidade. Nós temos que escolher. Outrora também vivia perdido. Outrora eu também vivia por aí fazendo a minha vontade. Vivia na vida de pecaminosidade.
Mas há 20 anos atrás, graças a Deus, eu decidi de servir somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Decidi se entregar para Ele. E até aqui Ele tem me ajudado, tem me sustentado. Passamos já por muitas pelejas e batalhas, mas o que importa é que nós estamos com a nossa salvação garantida, porque se eu morrer agora, eu sei para onde vai a minha alma. Se eu morrer agora, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Por isso, fala Jorginho, por isso que nós estamos aqui anunciando as boas novas, o despertamento para você. Nós não viemos aqui condenar a ninguém, nem apontar a ninguém, mas pregar o evangelho da palavra do Senhor. E aqueles que é de Deus, ele ouve a palavra do Senhor. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Porque não adianta a gente, como se diz um provérbio, tentar tampar o sol com a peneira. Nós não vamos conseguir, o sol vai queimar do mesmo jeito. Fala, Carlinhos. Bom, vai queimar do mesmo jeito. A realidade é essa. Mas Jesus, ele é o sol da justiça. Hoje, Jesus, ele está como o nosso advogado, nosso mediador. Ele é mediador entre Deus e o homem. Ele que está advogando as nossas causas. Glória a Deus. O acusador da nossa alma tenta nos acusar, mas ele é o nosso advogado. Por isso que ele diz em sua palavra, ele diz o seguinte, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos procurarão a porta estreita e não vai encontrar. O Evangelho de João 10, 9, Jesus vai dizer, eu sou a porta, quem entrar por mim, Pai do Senhor, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Em Apocalipse vai dizer que eis que eu pus uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém fecha, ninguém abre, porque eu tenho a chave. E essa porta é quem? A porta é Jesus Cristo Nazareno, a porta é da salvação, a porta da graça. Ainda está esperando muita gente se decidir, aleluia, mas um dia ela vai se fechar. Um dia não vai ter mais ninguém para pregar na face dessa terra. Como ele disse no tempo de Noé, ele mandou Noé construir a arca. Quando ela ficou construída, ele fechou por dentro, Noé, e Deus fechou por fora. Quem estava dentro não saía e quem estava fora não podia mais entrar. Na época de Noé, nós tinha a mesma, quase a quantidade de os dias de hoje, 7 bilhões de habitantes, por causa da vida de pecaminosidade, da incredulidade. O Senhor teve que destruir a humanidade, e só se escaparam Noé e sua família, 8 pessoas, porque entraram para a arca. E a arca hoje representa quem? A porta da salvação, que é Jesus. A porta da graça, quem tiver dentro já está, mas quando ela fechar, ninguém mais sai, ninguém mais entra, já não tem mais oportunidade. E olha que essa oportunidade, ela já está exaurida há 2000 anos e 23, porque Jesus há 2000 anos e 23 atrás, ele já esteve nessa terra, anunciando o evangelho, e dizendo que um dia ele vai voltar para buscar a tua igreja, para buscar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E um dia essa porta ela vai se fechar, a oportunidade vai se fechar, e aqueles que ficam em cima do muro da decisão, decidindo
vou ou não vou, porque sabe que o Evangelho tem que renunciar ao pecado, sabe que o Evangelho tem que andar direito na presença do Senhor, sabe que o Evangelho vai ter que largar as coisas erradas, e muitos ficam no muro da decisão. Mas essa porta ela pode fechar hoje, essa porta pode finalizar hoje para todos na face da terra. E nós não sabemos o dia, e nós não sabemos a hora e nem o momento que isso pode acontecer. Quem dera se eu soubesse. Suponhamos que fosse daqui a 20 anos. Sabe o que eu faria? Me desviava, ficava no pecado, porque ficar no pecado é bom demais para cá. É bom demais. Opa, Jesus só vai voltar daqui a 20 anos, então eu vou pro pecado, vou curtir, vou... Daqui, depois, quando dá 20 anos, eu vou voltar. Mas mesmo que fosse assim, eu não sei se eu vou viver o dia da manhã. O dia da manhã pertence a Deus, não pertence a nós. Hoje nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Ele nos deu mais uma oportunidade de viver o dia de hoje e o dia da manhã. Em Provérbio vai dizer que da preparação do homem vem os planos, vem os projetos, mas a última palavra vem de Deus. A última palavra do Senhor. E é isso que a humanidade, na face dessa terra, tem que entender, irmãos. Aleluia! Que a última palavra vem de Deus. A última palavra não vem do homem. A última palavra não vem do médico. A última palavra não vem do juiz da terra, do advogado. A última palavra vem do Deus que criou os céus e a terra. E é por isso que a cada dia nós temos que compreender. Certa vez Jesus ele fez uma parábola muito linda e importante para a nossa vida. Ele vai comparar de um homem rico e do Lázaro que era mendigo, que era pobre. E Jesus ele vai dizer no Evangelho de Lucas que os dois morreram no mesmo dia. Só que um foi para o Hades e outro foi para o seio de Abraão. E aquele que estava no Hades, ele viu Lázaro no paraíso. E ele viu Moisés, ele gritava, ele viu Abraão, perdão, e ele gritava e dizia: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo aí na água e põe aqui nos meus lábios, porque esse lugar que eu estou aqui é lugar de tormento, é lugar terrível. E Abraão disse para ele: meu filho, quem está aqui não tem como passar por aí. E quem está aí não tem como passar por lá de cá. Você já teve a sua vida de regalia lá na terra. Lázaro não, Lázaro ele pagou o preço. Era pobre, mas estava nos caminhos do Senhor. Sofreu na terra por não ter condições financeiras como os muitos têm. Mas para você não tem mais jeito. Ele permita que eu vou até a casa de meu pai, porque eu tenho mais 5 irmãos, para me dizer para eles: esse lugar aqui é terrível. Abraão disse para ele: meu irmão, vocês têm Moisés e os profetas lá na terra pregando a palavra. Vocês não deram ouvir, vão acreditar que o morto vem no inferno e vão pregar para ele, não tem mais jeito. O que o Senhor está dizendo nesta palavra? Que nós temos que crer nesse Evangelho, nós temos que crer nesta palavra, porque um dia, o tempo, a mensagem que eu li, o tempo vai chegar. Se Jesus não me levar no arrebatamento, um dia eu vou falecer, não sei, pode ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, quem sabe é Deus, é Ele que sabe. Por isso que todo dia eu glorifico, exalto o nome do Senhor, porque Ele me deu mais uma oportunidade de pregar o Evangelho a toda criatura.
a qual Ele tem nos enviado, a qual nós estamos aqui para anunciar a palavra do Senhor, a palavra que salva, que liberta, que cura, que transforma e que muda o quadro de qualquer ser humano, desde o momento que ele abre o coração. Quando Jesus ele foi crucificado lá no Gólgota, tinha 2 ladrões, um à sua direita, um da sua esquerda. O da esquerda ficava assim: ah, tu não é o Salvador? Tu não é o que faz, acontece? Salva a ti mesmo e salva nós. O da direita não ousou nem olhar para o Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveste lá no paraíso. Coração arrependido, palavras arrependidas. E o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, que maravilha! Quando o homem se arrepende, quando o homem ele reconhece Jesus Cristo Nazareno como Salvador da sua alma, quando só tem uma coisa que acaba com Deus, é quando o ser humano ele se arrepende de coração. Se arrepender de falsidade que engana o ser humano é fácil, mas o Senhor conhece o coração. Quando a pessoa ela se arrepende diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso que o Senhor disse para ele, aleluia, fica ouvindo. Tá sentindo? Tá bom. Tá bom, concentra aqui de edição. Tá bom. Volta para Cristo, tá? Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a sua vida. E é isso, irmãos. Nós temos que entender a cada dia isso. Se a gente olharmos para o ser humano, nós nunca vamos se entregar a Jesus Cristo Nazareno. Se nós começarmos a colocar a lógica humana, nós nunca vamos entender Deus. Mas quando nós entendemos a sua palavra, o seu ensinamento, nós passamos a ter paz no nosso coração, ter paz na nossa vida, ter paz na nossa alma. Nós passamos, aleluia, ter a certeza. Agora, a pior coisa do mundo é quando a pessoa está em desespero, quando a pessoa está de qualquer maneira e ela se depara com a morte. É a pior coisa que existe. Às vezes não dá tempo, já era. Mas o Senhor, Ele está dizendo nesta palavra que o tempo da vinda dele está próximo. O tempo da chegada do Senhor. A voz de arcanjo, trombeta de Deus, o alarido um dia vai tocar. Para mim, se fosse hoje, eu ficaria feliz. Mas quem sabe do dia e da hora somente é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quer apenas salvar a sua alma, que quer apenas mudar o quadro e mudar a situação da tua vida. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te dando oportunidade, aleluia, a cada dia e a cada momento na face dessa terra. Nós vamos se retirar, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se tu quiseres receber uma oração, nós estamos aqui. Se tu queres confessar a Jesus Cristo como Salvador da tua alma, também estaremos aqui. Jesus, ele disse que aquele que confessar diante dos homens, também eu vou confessar lá no céu diante do meu Pai. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. A pessoa tá. Amém. Até Deus para mim. É amigo meu antigo.
Glória a Deus. Aleluia.